A maior parte dos erros que as pessoas cometem utilizando inteligência artificial não tem nada a ver com a ferramenta, tem a ver com o jeito de usar. Eu utilizo o Claude todos os dias aqui na minha rotina, na consultoria, na pesquisa, na produção aqui do canal, e eu fui reparando que esses mesmos 5 erros se repetem o tempo inteiro. Comigo no começo, em quase todo mundo que eu vejo utilizando o IA. Nenhum deles é técnico, são erros de hábito, então dá para corrigir hoje mesmo. Nesse vídeo então eu vou te mostrar quais são esses 5 erros, porque cada um deles sabota o resultado que você tem sem você perceber e o que fazer no lugar. E se você quer usar IA com método, não chute, já se inscreve aqui no canal. Aqui eu compartilho como eu utilizo IA no meu dia a dia para estudar, trabalhar com maior inteligência e produtividade. E presta atenção no detalhe que liga os 5, porque eu vou voltar nele no final. Todos esses erros parecem uma forma mais natural de utilizar a ferramenta. O problema é que o jeito mais natural quase nunca é o que te entrega o melhor resultado. O primeiro erro é o mais comum de todos. Você abre um chat para resolver uma coisa, resolve e aproveita já que você tá ali para perguntar uma outra coisa. Aí você aumenta e emenda aquela conversa. Em meia hora, aquele mesmo chat já tem um e-mail de trabalho, uma dúvida pessoal, um texto que você está escrevendo que você pediu para IA fazer. Parece eficiência você aproveitar aquela mesma conversa que já está aberta, mas na prática o resultado ele é exatamente o contrário. Esse chat ele virou na verdade um depósito de várias demandas que você entregou para IA. Funciona assim: a cada mensagem nova que você manda no Claude, por exemplo, ele relê todo aquele contexto de conversa. Tudo que está ali entra de novo em cada novo pedido. E quando você vai misturando diferentes assuntos, o modelo vai ficando menos preciso para te entregar aquele novo resultado. Então, quanto mais longo e misturado ficar aquele chat, mais a atenção dele se divide e as respostas começam a ficar menos precisas. E as instruções que você vai dando naqueles novos prompts passam a se dispersar no meio daquele contexto todo misturado. Você pediu um tom mais formal no e-mail lá em cima e de repente ele aplica esse mesmo tom no texto mais pessoal que você pediu agora embaixo. O resultado vai piorando aos poucos. E o pior é que piora sem aviso. Aí você acha que a IA travou, ou que ela ficou confusa, ou que ela tá ficando burra. Não foi ela. Foi na verdade esse conjunto de informações que você foi dando e misturando todos esses contextos. Então, a regra ela é simples. A cada novo objetivo, um novo chat. Terminou aquele assunto, fecha e abre outro. Custa um clique e melhora o resultado que você vai ter depois. E tem um nível acima disso para quem tem tarefas que se repetem. Em vez de jogar um contexto novo dentro da conversa e abrindo um novo chat para cada conversa, você pode dedicar um projeto no Claude para cada uma dessas tarefas que se repetem. Eu, por exemplo, tenho um projeto dedicado aqui para o canal, um projeto dedicado para a organização das minhas finanças, um projeto dedicado para resposta de e-mails. Qualquer tarefa repetitiva, você pode dedicar um projeto para realizar essas tarefas. Então a dica para você que usa o Claude no seu dia a dia, em vez de você usar o chat de forma dispersa, dedique um projeto para cada um desses temas que você tem de tarefas que se repetem. Você vai notar o Claude melhorando e esse contexto permanente ao longo das sessões melhorando também com o tempo. O segundo erro mora dentro da própria conversa, o jeito que a gente escreve. Você pede, escreve um texto sobre tal assunto, aí vem o texto. Você responde, encurta e deixa ele mais formal, aí ele entrega para você um texto mais formal. Depois você pede para ele mudar o começo daquele texto. 5, 6 mensagens para chegar onde você queria desde o início. Isso é conversar com IA como se você estivesse mandando uma mensagem no WhatsApp, pingando pedaço por pedaço, linha por linha de cada vez. Tem 2 custos nisso. O primeiro, ele é técnico e liga com o erro anterior. Cada mensagem nova, o Claude ele precisa reler todo aquele contexto de novo. Então, picar mensagens, ele acaba deixando aquele processo mais lento e menos preciso. E o segundo custo é o que mais pesa, que é a qualidade da resposta que você tem. Quando você manda um pedido vago, o Claude ele responde no escuro. Ele adivinha aquilo que você provavelmente quis dizer e você acaba tendo que virar um revisor do chute dele. O resultado é que
que você gasta mais tempo corrigindo aos poucos do que se tivesse escrito tudo de uma forma mais elaborada de uma única vez. Então, antes de apertar o Enter, diga 4 coisas para ele primeiro. Quem ele é naquela tarefa, qual o contexto, qual o objetivo que você tem e qual o formato da resposta você quer. O parágrafo, ele fica mais extenso, mais elaborado, mas o resultado que você vai ter, ele tende a acertar já na primeira tentativa. Compare, por exemplo, esses 2 pedidos. O primeiro, escreve um post para mim sobre produtividade. Agora veja outra versão. Você é um redator do meu canal IA Aplicada. Escreva um post para mim com 50 palavras para quem se sente improdutivo mesmo utilizando IA. Num tom calmo, sem hype, e termine com uma pergunta. Esse segundo pedido, ele acerta na primeira, porque ele não precisou adivinhar nada ao longo do caminho. O terceiro erro é quase o contrário do segundo. Tem hora que a gente exagera no contexto. Você precisa de um dado específico dentro de um relatório. Uma linha, uma página. Você joga o documento inteiro e pede para o Claude encontrar aquela data, aquele resultado que você queria que está ali no meio de um documento com 80 páginas. É como entregar um livro inteiro e pedir para ele te entregar apenas uma frase que está ali dentro daquele livro. Parece que quanto mais contexto você entrega, melhor ele vai te responder. Na prática, o que acaba acontecendo é exatamente o contrário. Contexto demais às vezes piora o modelo. Tem um estudo da Universidade de Stanford com o nome que diz bastante sobre esse assunto: Lost in the Middle, ou Perdido no Meio. O que eles mostraram é que o modelo presta muito mais atenção no começo e no fim daquilo que você manda para ele. O desempenho, ele despenca quando a informação que importa está ali no meio. Ou seja, jogar 80 páginas para ele e pedir para ele achar uma linha ali no meio é quase o pior caso possível para você utilizar. O que pode acontecer é ele te entregar um número errado, puxando outra parte daquele arquivo, ou diluir o foco bastante naquilo que você precisava. Isso acontece também porque todos os modelos de inteligência artificial têm uma janela de contexto específica, que é a capacidade de tokens ou de texto que ele consegue processar dentro de um mesmo chat. Quando você entrega para IA um texto muito grande, aquela janela de contexto já se esgota, e a partir daquele limite daquela janela de contexto, que no Claude, por exemplo, é de 200 mil tokens, ele passa a alucinar ou compactar automaticamente aquela janela de contexto, também perdendo a informação e te entregando um resultado não preciso. A correção, então, ela é recortar a tarefa que você quer fazer. Aponte para ele já a página que você precisa ou o trecho que importa, diga para ele qual a seção que você quer trabalhar, ou separe os arquivos em trechos para você ter um resultado melhor. Nas minhas análises, quando eu preciso de um número específico, de um relatório grande, eu extraio aquilo que eu preciso e levo ali dentro do chat. A resposta, ela vem mais rápida, mais precisa, com menor chance de erro. Você não perde tempo tendo que corrigir depois, e você não entra com o livro inteiro e esperando às vezes um resultado que não vem da forma mais correta. O quarto erro, ele já é de quem avançou um pouco mais. Você descobre as skills do Claude, vê que dá para turbinar a ferramenta e começa a instalar tudo aquilo que aparece. Uma skill para escrever, outra para planilha, outra para cada uma das tarefas que parece interessante do dia a dia. A sensação é de que você está entregando em cada skill, deixando o Claude mais inteligente. Antes de eu te mostrar qual que é o problema nisso, vale a gente entender como que funciona o sistema de skills dentro do Claude. Pensa numa skill como uma ficha de instruções penduradas numa parede. Cada ficha diz exatamente uma coisa do tipo: quando aparecer um determinado assunto, faça desse jeito. O Claude lê todas essas fichas penduradas na parede todas as vezes que você entrega uma tarefa para ele. Então, uma skill não deixa o Claude mais inteligente, ele deixa o Claude mais obediente, mais preciso naquelas funções. E é exatamente aí que mora o problema. O que aciona uma skill é uma palavra, um gatilho, que fica ali na descrição de cada uma das skills que você instalou. Se você instala um monte dessas skills sem configurar direito esses gatilhos, eles começam a se atropelar e aparecer onde não deveriam. Você pede uma coisa simples, banal, e uma palavra solta dentro daquele pedido bate em um gatilho e aciona uma skill, e o Claude começa a desenvolver aquela função de acordo com todos os parâmetros definidos naquela skill. O que você recebe é um resultado que parece não fazer muito sentido porque era uma tarefa simples. Isso começa a acontecer, e quando isso acontece,
acontece, a pessoa fala que o Claude começou a ficar burro, entregando coisas que não fazem sentido, ou não está entregando aquele resultado do jeito que você está pedindo. Ela está, na verdade, seguindo todas as instruções com disciplina, tudo aquilo que está naquela documentação da skill. Então, a correção simples aqui, ela entra em 3 partes. Antes de instalar uma determinada skill, leia o que aquela skill faz, a sua documentação. Principalmente os gatilhos que estão ali na descrição, que é a parte inicial da skill. E na hora de configurar essas skills, deixe esses gatilhos mais específicos para que eles não sejam acionados em tarefas que eles não precisam. E corte também aquelas instruções, aquelas funções que você não precisa utilizar dentro daquela skill. Na minha leitura, as skills são hoje uma das funcionalidades mais importantes para se aprender no Cloud, mas esses gatilhos precisam estar bem configurados para eles não serem acionados quando não deveriam. O quinto erro, ele é o que mais importa aqui de todos, porque é o que pode custar mais caro. A resposta, ela costuma chegar redonda, bem escrita, segura, números, tudo ali com fontes. Parece que está tudo certo, então por que duvidar? Em junho de 2026, 2 advogados da Califórnia usaram IA para escrever uma peça de um caso sobre imigração. O modelo entregou citações, decisões judiciais para embasar aquele argumento deles. E eles confiaram e usaram aqueles dados. Só que parte dos casos que foram ali citados e criados pela IA, na verdade eles não existiam. E onde esses casos realmente eram reais, tinham citações de palavras que o juiz nunca tinha dito. Ou seja, o modelo inventou tudo com cara de fonte oficial. O que esse caso mostra, ele é simples. O modelo, ele erra com a mesma confiança que ele acerta. E quanto melhores vão ficando os modelos de IA, mais convincente também na hora de errar. E menos a gente desconfia do erro. Então, como se blindar desse tipo de comportamento das IAs de forma prática? Primeiro, peça as premissas. Pergunte quais foram as suposições que ele assumiu para chegar naquela resposta. O erro quase sempre mora numa premissa que ele adotou sozinho, sem que você pedisse. Segundo, exija referências e confira você mesmo. Não aceite segundo estudos, peça o link daquele estudo e entre no link para conferir se de fato aquilo que foi citado confere. Terceiro, peça o caminho, não só a resposta pronta. Fala para ele te mostrar o passo a passo do que ele fez para poder chegar naquele resultado. O raciocínio aberto deixa o furo à vista. E o quarto, force o contraditório. Pergunte o que tornaria aquela resposta falsa, onde ele tem mais chance de fazer errado. Fazer ele atacar a própria resposta revela um ponto fraco. E a quinta camada é a verificação cruzada. Refaça a mesma pergunta em um chat novo, limpo, sem aquele contexto anterior. Se as duas respostas batem, a sua confiança sobe. Se divergem, você achou ali um ponto onde você deve investigar. E uma última coisa vale para tudo. Sempre pergunte para IA de forma neutra. Nunca faça uma pergunta do tipo, isso aqui está correto, né? Pergunte, isso está correto? Não entregue de bandeja a resposta que você quer ouvir. No meu trabalho com análise de dados, eu trato todo o número que a IA me entrega como algo que eu preciso conferir. Em análise de dados, isso é muito fácil de se fazer porque eu posso pedir todo o script que ela usou para poder rodar aqueles dados e depois eu mesmo posso abrir um novo programa e testar e rodar naquele banco de dados aquele script. Você no seu trabalho você pode verificar de outras formas, conferindo as referências, entrando naquele link para que a última camada de verificação seja sempre você e não a IA. Agora repara numa coisa, os 5 erros têm a mesma raiz: misturar tudo no mesmo chat, pingar o pedido em pedaços, despejar um documento gigante e colecionar skills sem configurar direito aquilo, sem conferir. Por baixo de tudo isso, há sempre o mesmo comportamento: usar IA no modo automático, entregar o trabalho mental para a máquina e aceitar aquilo na primeira tentativa, aquilo que ela te devolve. O atalho intuitivo em todos eles é deixar a ferramenta pensar no seu lugar. E é justamente esse atalho que sabota o resultado. No fundo, todos esses acertos que eu mencionei, que eu te mostrei, tem o mesmo nome: a intenção por trás daquilo que você faz com IA. Separar o contexto é a intenção, escrever o pedido inteiro, recortar aquilo que importa, configurar a ferramenta da forma que você quer utilizar no seu fluxo de trabalho. Tudo isso se resume em intenção. E se esse vídeo te ajudou a enxergar quais são esses erros no seu próprio uso, se alguma coisa aqui fez sentido para você, não deixe de deixar o like e deixar o seu comentário aqui como você tem utilizado IA no seu dia a dia.
dia. Não deixe também de se inscrever aqui nesse canal. Eu trago diariamente dicas como essa, ferramentas, tutoriais para você utilizar IA com maior intencionalidade nos seus estudos, no seu trabalho. E trago também vídeos como esse sobre como extrair o máximo da inteligência artificial. E nós iremos então nos ver no próximo vídeo.